galera, estamos aqui mais uma vez no nosso podcast Guerreiros Cast e hoje eu estou trazendo uma presença ilustre, um amigão, parceiro, faz praticamente o que a gente faz aí no mercado, um cara que realmente ele entrega muito e não poderia ser diferente de estar hoje aqui com a gente para poder passar um pouco da sua experiência, vivência, o que ele pensa de futuro com vocês. Lucas Negro, seja bem-vindo, irmão. E aí, cara. Valeu, Marcão. Valeu você. Lucão, eu queria muito que você contasse um pouco da sua trajetória. A galera sabe que eu sou especialista em recuperação judicial, né? E que você também faz algo muito semelhante ao nosso, né? Só que em momentos diferentes, né, da empresa. E eu queria muito que você passasse um pouco dessa sua jornada, o que você tem sentido aí nessa economia, o que está gerando aí essa angústia da galera que está procurando o máximo de informações para realmente se reestruturar e tudo mais, tá bom? Show. Você tá em casa, estamos junto aqui, bem à vontade. A gente tem, eu acredito que nós somos caras assim que, por mais que o mercado não nos favoreça muito, né? O nosso mercado brasileiro ele é muito, como é que eu falo assim, muito agressivo, né? Em relação, tudo muda o tempo todo, mas a gente tem realmente uma atitude muito firme em relação a posicionamento. Então, quando a gente desenha uma estratégia do nosso lado aqui, o cliente ele segue aquilo durante alguns anos e vai buscando realmente se reestruturar e tal. Então, eu queria muito que você passasse também a tua visão. Fechou? Legal. Fechado, cara. Obrigado. Então, Marcão, como funciona, cara? Eu já empreendo há uns 10 anos e eu já passei por diversos segmentos. Só que assim, eu sempre fui o cara do back. Eu sempre fui o cara que fiquei por trás e eu sempre fiz a parte administrativa e financeira e a parte estratégica do negócio. Aí, cara, fui passando, passei por fábrica de doce, passei por fábrica de sorvete, passei por empresa de logística, de transporte. Cara, fiz várias passagens por diversos segmentos. E você trabalhando nessas empresas, é isso? Eu trabalhando e empreendendo nessas empresas. Ah, legal. Tá? Só que eu sempre fui esse cara, do financeiro. Tá. Sempre foi o meu foco ali, né? De tempos pra cá, cara, mais ou menos um ano e pouquinho, eu decidi sair da parte do back-office das empresas e ir para a parte da frente. Então eu comecei realmente a querer ajudar os empresários a melhorarem do que eu tinha experiência, que é sempre essa parte financeira. Então beleza, cara, conforme foi passando, eu criei um canal no YouTube, eu comecei a postar alguns vídeos, mas principalmente pelo Instagram. Então eu vou colocando várias dicas pro pessoal lá no Instagram, falando sobre finanças, enfim. E aí o que aconteceu, cara? Nesse momento, eu criei uma consultoria chamada Rumo ao Lucro, tá? Rumo ao lucro. Rumo ao Lucro. Show. É muito legal, cara, porque assim, hoje a gente ajuda as empresas a fazer a estruturação financeira, que você sabe que hoje é uma das grandes dores das empresas, para elas darem o próximo passo. Tem o planejamento financeiro e também tem o cálculo de valuation. Porque eu digo que a empresa sempre tem 3 caminhos. Ou ela fecha, ou ela é herdada, ou ela é vendida. É isso aí, cara. E para o que o empresário está trabalhando, né? Cara, e você falou exatamente o que eu vejo no meu negócio, cara. Legal. Eu vejo muito essa questão da sucessão, né? Se é um herdeiro, ou se é um cara que se preparou de fato, ou se de fato não vai ter nenhum tipo de sucessão e vai ser operado a venda do negócio. E em nenhum dos cenários, o pessoal não... Em nenhum não, assim... caso não aconteça nada excepcional aqui, a chance nesses 2 primeiros casos da gente ter uma empresa em grandes dificuldades financeiras no futuro é muito grande, né? É muito grande, cara. Porque assim, se a gente pegar até nas estatísticas, 80% das empresas acabam quebrando antes dos 5 anos. E muitas vezes é por problemas financeiros. Se a gente pegar o maior motivo, é por problema de fluxo de caixa. Entendeu? Agora, quando a gente já pega as empresas a partir dos 5 anos, essa estatística ela inverte. Então, só 20% das empresas que fecham. Então, hoje, o nosso propósito com a nossa consultoria é diminuir essa estatística, entendeu, cara? Porque, realmente, com problemas financeiros... Por que o pessoal tem problema de fluxo de caixa? Porque eles não fazem o controle, eles não utilizam algum sistema, eles realmente não dão o devido valor para a parte financeira da empresa. Você sabe que eu tive um case no escritório, um cliente, né? E ele tinha uma grande dificuldade, cara, de se limitar a um valor real de retirada. Então ele ganhava 100 mil no mês, por exemplo. Ele ia lá e retirava os 100 mil, cara. Sem fazer conta de... Se a empresa realmente conseguir absorver sem isso... entender se aquilo ia fazer parte ou não, ou se ia precisar ou não para ter um novo faturamento mês que vem, um fluxo de caixa mais... né? Eu falo assim, é saudável que a empresa trabalhe sempre com uma folga financeira, né? Não, teve lucro. Não, meu lucro foi de tanto, tá na conta, vem aqui. E aí, automaticamente, nesse caso especial, o cara começou a viver um padrão de vida
muito elevado. E ele tinha família, cara. Tinha família, filhos, e aí acabou que Depois pra diminuir, né, cara? sustentava também a parte de amigos trabalhando dentro do negócio, e tá tudo bem, se a empresa tem estrutura para segurar. Só que numa daquelas balançadas da pandemia, adivinha? O negócio deu uma travada, ele mexia muito com o varejo é um negócio que ficou alguns meses ali muito indefinido, a questão online foi bem, mas o negócio dele não era online, ainda não tinha esse viés. Ele nos contratou para realmente ajudar a reestruturar o negócio judicialmente. E de fato foi um caso muito difícil para nós, cara. Porque para você tirar do cara essa. Como é que fala? Essa. Costume? O costume, mas assim, esse hábito, né? Uhum. E aí contar para a família: olha, gente, esse padrão de vida a gente não vai conseguir mais. Cara, eu vejo uma resistência muito grande do empresário nesse momento. Então a família ela tem que ser muito estruturada para ter cabeça o suficiente para poder tocar e fazer acontecer o negócio. Então, assim, o que você me falou de sucessão, o que você me falou de herdeiros e venda de empresa e tudo mais, depois de algum momento, nesse caso, o cara ele viu que estava em dificuldade, acabou tendo que entrar com pedido de reestruturação judicial, recuperação judicial, e ele ficava sonhando com uma venda, cara. Uhum. Ele postergou a decisão porque ele acreditava muito que o negócio ia ser vendido. E o negócio não foi. Ele chegou a receber uma proposta de 900 milhões de um grupo. Ele estava pedindo um pouco mais de 1,5 bi, que ele acreditava que valia o negócio por conta de uma venda de um concorrente. Acabou que não deu certo e o negócio veio realmente de ré, né? Vamos falar assim. Então, é bem o que você falou. Uhum. Você atua com qualquer tipo de empresa, Lucas? Por exemplo, tem um padrão mínimo que você atua? Você tem produtos específicos para cada tipo de empresa ou qualquer empresa, a sua ferramenta funciona? A gente tem produtos para qualquer tipo de empresa, de qualquer segmento, de qualquer tamanho também, tá? Mas o nosso foco maior são para as pequenas e médias empresas. Até uma sugestão, uma dica para o pessoal em relação a esse valor de retirada é o seguinte. O que eu prezo muito? Eu falo, cara, o empresário hoje, se ele é um empresário, um sócio operacional, ele tem uma função na empresa, certo? E qual é a função dele? Qual é a remuneração dessa função? Esse é o valor que ele deveria tirar, certo? O restante deveria ser como distribuição de lucros. Tá, Ou seja, esse valor deveria entrar de certa forma na folha de pagamentos, tá. certo? Como ele sendo um sócio operacional. E o restante, o excedente, seria na distribuição de lucros. Então, tecnicamente, olha aí, galera. Você não deve de retirar lucros mensalmente do seu negócio, por mais que você tenha esse lucro. O mais certo a fazer, a gente já conversou sobre isso e o Lucas vem aqui como especialista de finanças e ele reforça essa teoria, essa tese. Tenha um salário. Por mais que você seja o dono do seu negócio, por mais que você seja o responsável por tudo de maravilhoso que está acontecendo, tenha um salário. Por quê? Isso vai te condicionar a viver dentro de uma realidade que, ao longo do tempo, todo movimento ele é cíclico, né, Lucas? Exato. Então, em algum momento, o teu negócio pode dar uma balançada, mas como você já tem uma retirada natural, muito que provavelmente nesse balanço do mercado, sua empresa vai ter caixa. E não é nem que o negócio pode dar uma balançada, ele vai dar uma balançada, né, cara? Questão de tempo. Então, assim, se você conseguir fazer um certo controle ali em relação a isso, com certeza esse seu cliente já teria tido um outro tipo de experiência, né? Sim, sim. Você acha, Lucas, dentro do seu portfólio de clientes que você atende, que esse mercado que nós estamos vivendo hoje, né? Altas taxas de juros, até mesmo uma insegurança, eventualmente até política. A gente não sabe até que ponto isso vai se esticar, né? Está esticando, né? A tensão está muito forte em cima disso. A gente está um pouco ainda, no meu entendimento, um pouco ainda um pouco seria um pouco, como é que fala assim, precoce fazer alguma previsão a nível de política, porque a gente já não sabe mesmo o que vai acontecer, as eleições ano que vem, né? Mas você acredita, cara, que com com esses juros que está hoje, o empresário que não está muito bem sendo gerenciado, ele não está sendo muito diligente em relação aos números dele, você acredita que de fato ele pode vir a ter uma crise muito maior do que o esperado, por exemplo? O que você pensa a respeito disso? Cara, o que eu penso, Marcão, é o seguinte: a crise ela vai chegar. Ela vai chegar, Sim. independente de quando. Então a gente vai passar por uma nova crise. Pode ser agora, daqui 1 ano, daqui 2, 3, 5 ou 10 anos. E o que vai fazer a diferença na vida do empresário?
é se ele estiver preparado para passar por essas crises. Onde que geralmente o pessoal vem buscar os nossos serviços de consultoria, de estruturação financeira e tal? Quando eles estão passando por dificuldade, cara. Mas não é assim, né? O empresário ele precisa se estruturar para ele realmente conseguir enfrentar essas crises. Por exemplo, imagina que acontece uma pandemia de novo. Se a empresa não tem caixa, ela não tem uma reserva de emergência, qual a probabilidade dela conseguir superar essa crise? É muito pouco. Concorda que é remota? Então assim, cara, por que esperar chegar o problema para se arrumar, cara? Sim. Arrumar a casa? É uma questão cultural também, né, Lucas? Porque você vê, o cara, no meu negócio eu vejo muito isso. O empresário ele fala assim, Marcos, qual é o melhor momento, né? Para eu entrar com um pedido de recuperação judicial, qual é o melhor momento para eu iniciar esse movimento com você? Eu falo, cara, o melhor momento é o momento onde você já está tendo uma grande dificuldade de manter os seus compromissos em dia. Então, por exemplo, você tem lá X mil reais por mês de parcela e você paga com muito sacrifício. Eventualmente tomando o recurso de cheque especial, que é um juros altíssimo, para compor as parcelas. Então eu falo que esse é um momento que é um sinal muito forte quando você realmente entende que o teu negócio já não está trabalhando com uma folga. Então você precisa de alguma maneira se posicionar. Só que a grande maioria dos empresários, quando eles nos procuram, ele já passou dessa curva. Ele já está tendo problema de inadimplemento. Uma coisa é o cara estar endividado, né? Que eu vejo um endividamento saudável e bom e planejado, com juros legal, beleza. Difícil ver isso hoje. Mas o problema é quando esse endividamento começa a virar um inadimplemento. O cara começa a ter um problema muito forte do que ele atrasou 5, 10 dias a conta. Daqui a pouco começa a atrasar 20 dias. Daqui a pouco ficou um mês. Aí vira uma Aí, bola de aí ele neve. paga aquela, daqui a pouco já chegou a outra. Aí daqui a pouco tem 60 dias que ele já não consegue. Cara, aí já. Entendi. Esse é o time natural que eu vejo acontecer. E é um time que depois de 60 dias você, com atrasos, é muito difícil o teu negócio gerar caixa e lucro suficiente para você, de fato, pagar. Uma pergunta que eu cara. queria te fazer, que é bem interessante, e se você puder, lógico, explicar para a galera o que é uma DRE e o que é uma DFC, Demonstrativo de fluxo de isso, caixa. porque a galera confunde muito isso. Então eu vejo aqui no meu negócio essa confusão. Você como um cara que entende bem disso, porque é muito diferente o dinheiro vivo na mão, mas ou ele projetado num relatório, né? Claro. Pô, até antes de entrar, se aprofundar do que são esses demonstrativos, essas ferramentas, eu queria colocar aqui um detalhe sobre o fluxo de caixa. Por exemplo, cara, eu vejo muito nas empresas, elas primeiro não controlando o fluxo de caixa, que seriam as entradas e saídas da empresa, e muitas vezes elas pegando créditos muito caros, ainda mais no momento em que a gente está, que podem comprometer, às vezes, a margem do negócio. Às vezes o negócio ele não tem uma margem o suficiente para continuar, porque ele pegou um crédito caro lá no passado. E aí começa a acontecer isso. Ele começa a atrasar 30 dias, 60 dias e depois fica impagável. Sim. Ou seja, para a gente se antecipar a isso, né, para os empresários conseguirem se antecipar a esses cenários, eles precisam entender duas ferramentas principais. O DRE, que é o demonstrativo de resultado, e o DFC, que é o demonstrativo de fluxo de caixa. Você, para tomar decisões imediatas, tem algum desses relatórios que você usa mais ou é a mesma, tem um tratamento meio que Eu digo que é equilibrado? assim, Marcão. Por exemplo, o fluxo de caixa, se a gente for considerar, pô, empresário, você, considere que você é um diretor de um cinema hoje. O que seria o fluxo de caixa? Você, como diretor, você teria que utilizar uma câmera de vídeo para você analisar a sua empresa. Ou seja, você analisa o fluxo de caixa todos os dias. Então, tem 4 características principais do fluxo de caixa. O saldo inicial do mês, todas as entradas de dinheiro, todas as saídas de dinheiro e o saldo final do mês, tá? Então, o fluxo de caixa é isso, Marcão. Precisa ser acompanhado diariamente. Tá. E esse é o demonstrativo. Porque aí realmente você consegue entender onde você vai ter uma possível ruptura de fluxo de caixa. Você coloca todas as suas previsões de receitas, todas as suas previsões de custos e despesas. Em relação ao demonstrativo de resultado, ele é basicamente o seguinte, cara. A gente falou, diretor de cinema, se a gente for falar de fluxo de caixa, é uma câmera de vídeo. Agora, o fluxo de caixa seria uma câmera fotográfica. Porque geralmente o fluxo de caixa ele precisa ser avaliado mensalmente. E o objetivo dessa ferramenta é mostrar para o empresário se o negócio dele dá lucro ou prejuízo. Tá. E com o fluxo de caixa, a gente consegue entender se a operação dele consegue se manter até ele conseguir
um possível lucro que aparenta ali no demonstrativo de resultado, entendeu? Uhum. Então, assim, de uma maneira bem objetiva, gente, qual que é a diferença de uma DRE para um DFC? Na DRE você tem um faturamento ali lançado, e uma despesa, um custo de mercadoria, você tem toda uma relação com a atividade. Só que tecnicamente no mês de janeiro você faturou 1 milhão. Só que esse 1 milhão pode entrar em 30, 60 dias. É aí que a DFC faz todo o complemento, porque de fato você teve um bom faturamento em janeiro. Mas se o recurso vai entrar em fevereiro e março, Você precisa, às vezes, ter você tem uma necessidade de capital de giro para isso exatamente. acontecer. E o cuidado aqui, Marcão, é no custo do crédito, cara. É aí que eu ia falar, cara. É o custo do Porque, crédito. e uma coisa que eu falo para os empresários, e eu até te perguntar a tua visão sobre isso. Normalmente nesse cenário, onde uma DRE, onde o cara fatura 1 milhão, mas é em 30, 60 dias o recebimento, ele vai receber no mês de fevereiro e março. Uhum, Pensando que nós estamos falando de janeiro, né? claro. Quando você faz essa análise, aí a DFC demonstra para você, olha, você não tem como segurar os custos da empresa nos meses seguintes. Uhum. O cara pega esse faturamento que está lá para março e fevereiro e antecipa em janeiro. Aí você teve uma DRE, e aí você começa a fazer o seu DFC, que seria recebimento em meses subsequentes, você começa a trazer a valor presente. Quando você faz essa antecipação, esse deságio nesses custos financeiros, muito que provavelmente, tá? O teu lucro, o lucro real que você teria, eu vejo muitas e muitas vezes aqui, Lucas. Exatamente, parece que é uma questão universal isso. O lucro vai embora exatamente nisso. Exato. Você acredita? Cara, acredita, porque assim, pô, pega, sei lá, vamos pegar alguns exemplos aqui de segmentos. Pega um posto de gasolina. Qual que é a margem de um posto de gasolina? Nossa, pequeníssimo. É muito baixa. Muito. Então, assim, por que que no posto de gasolina ele só pode pagar à vista, cara? Não pode pagar parcelado? Porque ele não conseguiria arcar com isso. Os juros não ia permitir. Entendeu? Ó, você quer um exemplo disso? A gente abastece muito num posto aqui em Alphaville, saindo de Alphaville, quando a gente vai para a fazenda, aqui no Graal. E é um posto que eu gosto bastante. Qualidade de combustível e tudo mais. E lá funciona meio assim: se você chega para fazer o abastecimento e paga no Pix, você tem um desconto, cara, que na última, pelo menos que eu vou lembrar, dava 50 centavos quase no litro. Se você paga no crédito, você perde esse desconto. E também tinha um outro valor, que eram as transportadoras, que pagam faturado. Olha só, eu sou consumidor final, estou abastecendo o meu carro, tenho condições, graças a Deus, de pagar no Pix ou no débito para ter o desconto. Vamos supor que eu não conseguiria e fosse pagar no crédito. Tá, eu ia perder 50 centavos por litro. 50, 60 litros, tá aí o prejuízo. Ao longo de um ano, quanto dá isso? Só que imagina agora o transportador que vive do transporte mesmo. Uma empresa, abastecimento de carretas, que é um volume gigante de combustível, ou até mesmo empresa de carros executivos, não importa. Mas esse cara, ele paga faturado. Cara, a diferença da última vez que eu vi dava R$1,20, R$1,30 no litro. Olha a diferença que dá no custo do cara. Só que às vezes o lucro desse cara que está abastecendo nesse faturado é irrisório. Assim, ele acabou eventualmente com o lucro dele. Por outro lado, o posto, no risco do não recebimento, que é muito alto, ele precifica esse risco com uma margem muito elevada. Ou seja, vamos falar, combustível está R$6, né, o diesel, vamos supor. Você paga R$5,50, R$5,40 no Pix. Você no faturado vai pagar quase R$7,10, R$7,20. Imagina, se você fazer essa matemática, olha a diferença do Pix para lá dar R$1,70. É muita coisa, cara. É o custo do dinheiro. Então, e isso eu falo, e eu não sei como que você tem visto, mas eu falo assim, cara, por isso que eu digo, cresça o seu negócio, mas cresça de uma maneira que o seu bolso, o seu caixa possa ir bancando isso. Não tenta dar um passo muito grande no faturamento, porque pode ser que você vai dar um voo de galinha. Você vai dar um passo gigante no seu negócio. Só que você vai demandar recurso de terceiros. E num primeiro momento, como você é pequeno, o seu acesso a crédito não é o crédito que os grandes têm acesso. Os seus juros é Selic mais 6, 7, 8. Ou seja, você vai ter um custo muito elevado para fazer algo que não precisaria. E ainda mais se você tiver um prazo de faturamento de 30, 60 dias, 90 dias. Tem clientes que vêm aqui, cara, com dificuldade financeira e eles vendem para as redes com prazo de 120 dias para recebimento. Cara, sabe uma coisa que acontece Sabe? muito nos nossos clientes? Que a gente consegue mudar absurdamente. Às vezes a empresa consegue economizar 100, 200, 300 mil reais e ele consegue pagar a consultoria
em 7 dias. O que acontece? Em finanças a gente tem um ciclo financeiro, que é exatamente isso que a gente está conversando. E muitas empresas, elas não se atentam a isso. Então, se você recebe antes e paga depois, melhor dos mundos. Se você recebe depois e paga antes, capital de giro. Custo financeiro, por isso que entra todas essas questões do posto de gasolina. Então, tem muitos clientes, cara, que a gente consegue só fazer essa mudança. O cara diminui muito a necessidade de capital de giro, ou seja, ele consegue economizar milhões de reais, às vezes, se a gente for pegar no ano, cara, só por uma mudança, né, de necessidade de capital de giro. Eu vou até fazer um stories, aproveitar o nosso podcast para você falar isso para a galera, porque eu acho que isso vai ser fundamental, Lucão. Show. Quer ver, ó? Fala aí, irmão. Show. Peraí. Vamos lá, porque isso aqui vai ser extraordinário. Manda aí. Cara, Marcão, como funciona? Em finanças a gente fala de ciclo financeiro. O ciclo financeiro é assim. Imagina aqui na sua empresa, você recebe aqui em 30 dias, só que você paga no dia 0. Você concorda comigo que você precisa ter um capital de giro de 30 dias aqui? Sim. Então tem muitos clientes nossos que a gente só faz uma mudança, cara. A gente ajusta um pouquinho esse ciclo, diminui e faz a empresa economizar muito dinheiro. Às vezes milhões de reais durante um ano. Então, cara, com uma mudança muito pequena você consegue economizar muito dinheiro na sua empresa. É isso aí, galera. Dica do dia com o Lucas Negro, o cara que realmente está fazendo a história nesse mercado de finanças corporativa. Tenha muita atenção ao seu crescimento. Cresça de acordo com o tamanho das suas pernas financeiras. Não dependa muito de recursos de terceiros nesse momento, tá? Endividamento é bom? Bom, desde que ele tenha taxas competitivas, certo? E seu negócio consiga absorver, cara. É isso, galera. Bora. Show. Lucão, uma coisa que eu achei muito top que você falou, por isso que eu quis gravar esses stories, porque a galera não tem esse entendimento, cara. E você quer ver uma coisa que pega muito para nós aqui, que eu vejo assim com uma clareza muito grande? Quando você antecipa seu faturamento, vamos supor que você faturou em janeiro para 30 dias receber. Você faz essa antecipação e puxa esses 30 dias por D0 para hoje, né? Você concorda que quando chegar dali 30 dias você estaria recebendo o teu faturamento normal, só que você perdeu, porque você antecipou. Então, automaticamente, nos próximos 30 dias, quando você for faturar de hoje, você vai antecipar do mês seguinte. Você concorda que o ciclo de antecipação é de um mês só? Você só antecipou essa primeira perna, vez. porque as demais são só a réplica desse movimento. Então, às vezes, o cara paga uns juros extraordinariamente alto por conta de um mês de fluxo de caixa. E ele fica antecipando todos os meses, exatamente. Por causa de um mês. Então esse exemplo ele fica muito evidente quando você olha um fluxo de 30 dias. Mas assim, imagina um cara que tem faturamentos mais alongados, mas assim, você só antecipa uma vez, cara, não antecipa duas. Ah, Marcos, mas eu não vou ter condições. Cara, então vai mais devagar. Banca a operação inteira, faz a operação realmente tracionar dentro de algo que você consiga. Porque assim, montar um negócio hoje sem caixa é um pouco de loucura também, não é? É loucura, cara. Vamos pegar esse exemplo que você falou, Marcão. Por exemplo, uma empresa que fature 100 mil reais. No primeiro mês ela antecipou. Vamos colocar um 3% para arredondar os cálculos? Só para arredondar os 3 cálculos. 3 mil reais aí de... 3 mil reais. Só que ela antecipou uma vez os 100 mil e ela vai ter que fazer isso durante 12 vezes. Então a gente está falando de 36 mil reais? 36 mil reais, cara. É isso, cara. De custo de crédito, porque antecipou só uma vez. E aí você quer ver algo extremamente interessante quando eu falo isso? Porque quando você faz essa antecipação de um mês apenas e os demais é uma réplica, e você não precisaria estar fazendo nada disso, quando você coloca esse movimento em prática, automaticamente toda aquela, como é que eu falo assim, toda aquela gestão financeira que você faria do dia a dia do recurso, você perde o controle, porque o custo de operação está ligado a toda essa cadeia. O tempo em que eu compro a mercadoria, industrializo, fabrico, faço acontecer, viro a chave. Tem todo um... Quando você antecipa o recurso, você começa a ter uma falsa ilusão de dinheiro que não é seu. Porque você fica obrigado a fazer isso todas as vezes. Você fica obrigado e para piorar, cara, vai chegar um momento, por exemplo, se esse cliente seu não paga o boleto, quem paga? É o cliente que antecipou, ou seja, a operação nunca é boa. Porque se você falar assim, não, eu vou antecipar, mas eu vou me isentar também do risco do não recebimento. Então assim, eu vou perder 3%, mas em relação ao risco da carteira, eu não vou ter. Só um minutinho, irmão. Passa pro Matheus lá que não para de ligar aqui, por favor. Sabe uma das coisas que eu falo sempre para meus clientes, Marcão?
Eu falo assim, cara, você sabe se você banca os seus clientes ou se os seus clientes te bancam? Aí, legal, É interessante, cara. exatamente isso, cara. Porque esse é o ciclo, entendeu? Uhum. Se você dá prazos muito alongados ali para ele e você tem que pagar os seus fornecedores antes, você tá financiando os seus clientes, Sim. cara. Agora, como é que você financia o cliente se você não tem condições financeiras de manter o teu negócio? Você financiar o seu cliente. Olha só a loucura. Você financia os seus clientes no prazo com recurso de terceiros. Então, no meu entendimento, você não é dono do seu negócio. Alguém é dono, mas você não é. Você Porque não. ó, você não tem um recurso para bancar. Você antecipa. Aí na hora de vender, você dá um prazo muito alongado para o seu cliente, cara. Isso é uma corda. Assim, tem que trabalhar dentro de uma fé gigantesca que Gigantesco. tudo vai se encaixar perfeitamente. E eu não vejo isso com assim, cara, você que é empresário, você que é um empreendedor que está começando, você que já está lutando, tem esse entendimento que o Lucas está passando, que a gente está discutindo, que é assim, não deixa, só pelo fato de você estar numa regra de mercado, onde o mercado precificou que tem que ser em 30, 60, 90, 120 dias o prazo de venda do que você faz, se você realmente não tem condições para isso. O que significa você financiar 30, 60, 90, 120 dias? Significa que você é um banco do seu cliente. Você tem capital suficiente para bancar 4, 5 meses de operação? 6 meses de operação? Não, não tem. Então, coloca o seu negócio dentro de um equilíbrio que você tenha margem. Margem real. É melhor ganhar menos, mas com lucro, do que buscar o grande dinheiro sem margem. O big money que fala, né, irmão? Big money. Big money. É assim que É, fala? big money, cara. Big money. Big money se faz como? Lucro todos os meses. Não importa o tamanho, mas tem que ter todos os meses. Se você não tem lucro, em algum momento começa a ter prejuízo, um mês, dois, três, quatro, cinco, seis. Quando você olhar, cara, passou uma vida, você começa a devolver tudo que você conquistou. Se sua empresa não lucra, você tá em declínio, cara. Você tá Você um sabe passo do um abismo. mercado interessante, que eu já atuei também aqui no escritório? Supermercado. Porque olha só, redes de supermercado eles recebem à vista. Tecnicamente ele passa o cartão do cliente no 0 a caixa. 30. O cliente vai pagar com 30, mas ele já tem uma taxa boa de antecipação automática. Então ele já embute isso no custo. E por uma via inversa, todos os fornecedores de uma rede de supermercados, via de regra, recebem com mais de 60 dias, 30, 60, 90 dias. Ou seja, ele compra com prazos maiores e vende à vista. Então, o mercado em si, ele tem um ciclo financeiro super positivo, Ele cara. tem um ciclo financeiro tecnicamente positivo, mas se você analisar, nem toda a rede de supermercado está bem financeiramente. Aí você começa a entender que aí tem um outro fator, gente, que vocês têm que considerar no nosso negócio, que significa, às vezes a operação está até bem desenhada, mas no caso do supermercado que ele vende produtos e insumos fabricados por terceiros, a inflação mata a operação dele. Então, por exemplo, ele compra com 30, 60, 90 dias. Vendeu hoje. Só que na hora de repor, ele não consegue repor no mesmo custo, no mesmo preço que ele tinha há um mês atrás. Então ele fica muito sujeito às oscilações de mercado. Aí você vê, o negócio é extraordinário no financeiro. Mas no custo de aquisição, tem momentos que ele vai bombar. E aí é o momento que o mercado, o cara que ele é diligente, ele faz um caixa muito forte em cima e tem poder de compra. Por quê? Ele é o tipo do cara que ele fala pro fornecedor, olha, para te comprar com 30, 60, 90, 120 é esse preço, mas à vista quanto você vai fazer? Isso aconteceu muito no caso da Magazine Luiza, né, cara? Sim. Ela comprava linha branca e ela vendia parceladaço, em 12 vezes, sem juros. Aí, E quando ia ver, cara, ela pagou um preço, na hora já estava custando o outro. você vê, hoje eu falei com o pessoal, inclusive de investimentos lá, Show. da Portivel, que eu tô começando a investir lá graças com o teu irmão, Legal. com a tua família lá, e tô muito satisfeito, inclusive, tá? Fui Legal. extremamente bem atendido. E ele me falou algo que foi a primeira vez que eu escutei depois de 13 anos, aí 14 anos trabalhando e de certa maneira investindo um pouquinho e aprendendo e vivendo. Ele falou, olha, Marcos, muita gente fala assim, não, você vai aplicar num renda fixa hoje e você vai ter lá praticamente 1,2, 1,3 de retorno, tira os impostos, vai dar 1%, um e pouquinho, tal, aquele papo normal que a gente escuta, né? E aí ele me falou algo assim, falou, Marcos, sabe que a galera se perde muito? Então o cara tem 1%, vamos supor, de rendimento. Ele vai lá todo mês e saca esse rendimento. Só que tem uma coisa que ele não coloca na conta, Marcos, que é a inflação. Então hoje aí ele começa a sacar esse 1%,
Só que o poder de compra dele, na medida do tempo, vai reduzindo. Vai reduzindo. Automaticamente, em algum momento, ele começa a ter que comer um pouquinho do patrimônio. Marcos, a regra é essa, ó. Pode ganhar 1,2, 1,3, 1,5 ao mês. Quer retirar? 0,4. Só dá diferença. Só um pedacinho. Por quê? Porque você realmente faz uma retirada real. Então, se você aplicar hoje R$1 milhão que seja, tô só conjecturando, tá, gente? Você teria lá, vamos supor, R$10 mil a nível de juros, que fosse 1% líquido, arredondando. Considerando a nossa inflação, tira 0,4 só. Deixa 0,6. Então, faça a sua conta de sobrevivência com aplicação em cima de 0,4. Porque é um padrão mundial. É um padrão que é usado aí fora. Então o mercado americano tem um juros anual muito menor que o nosso. Mas a inflação dos caras como é que é? Muito mais equilibrada que a nossa. Então qual é a conta? Você está investindo no Brasil e Estados Unidos. O que muda para o investidor tecnicamente? Nada. Aqui paga mais, mas o que? A inflação come mais. E lá paga menos, só que a inflação come menos. No final do dia... O que importa é a diferença. Ou em dólar ou em real, você está levando 0,4 para casa. Do investimento. Eu achei super interessante. Ele explicou com muito mais habilidade que eu sou um péssimo educador, né, cara, nessa parte aí, pelo amor de Deus. Mas, cara, essa é a ideia mesmo. Mas é uma ideia interessante, porque você vê, é muito conservador. Você falar de 4% ao ano, que seja, ou isso daria 5, né? 4,8, quase 5% ao ano, né? Se eu tirar 0,4 ao mês, é um cálculo extremamente seguro. Porque a nossa inflação, eu não acredito que seja menos. O cara fala assim, cara, 15% a Selic. Se é 0,4, 5% ao ano que você pode retirar, sobrou 10. A nossa inflação é 10% ao ano? Eu acho que a inflação real é muito mais que 10. E sabe até uma coisa que eu complementaria antes de entrar até na parte dos investimentos e tal? Eu perguntaria pra galera se elas têm a reserva de emergência. Não só na pessoa física, mas na pessoa jurídica. E o que é isso, Lucas? Assim, cara, em nível de percentual? Então, de padrãozinho assim, dependendo quando a gente fala de empresas, né? Qual que é o tipo de empresa? Depende. Isso varia muito de empresa para empresa. Mas no mínimo, o ideal é ter 6 vezes o fixo da empresa. O custo ou o faturamento? Ou... O fixo, o gasto fixo. Tá, então o que ele gasta por mês. Vamos supor, um cara que fatura 1 milhão, ele tem um custo... 500 mil. 500, metade é o que ele gasta. É o que ele gasta ou o que ele tem de compra de mercadoria, você colocaria? Eu colocaria o que ele tem de fixo mesmo. Custo fixo. Para manter a operação ali. Funcionários. Imagina que não vendeu nada, cara. Tá. Ele gasta 500 pau com aluguel, com pessoal, com todos os assessores, as assessorias mensais, tudo isso, cara. Sim. 6 vezes. Então, galera, você que está nos escutando, você tem que ter uma reserva de emergência para o seu negócio. E essa conta é muito simples. Qual é o custo fixo do seu negócio? O custo fixo do seu negócio vezes 6 é um indicador mínimo para uma empresa hoje no Brasil que vive nessas condições atuais que nós estamos vivendo. Eu acho que é um desafio muito grande ter isso. Mas, de fato, é uma realidade que tem que ser perseguida. Porque quem não tem custo fixo, minimamente 6 meses posicionado, numa atração equivocada de mercado, num erro de estratégia, um tarifaço que vem de repente, qualquer coisa que muda a tua estrutura, como é que você faz para tomar uma decisão? Você precisa ter prazo. O que é prazo? Custo fixo está garantido. E eu ainda diria, Marcão, que na pessoa física também funciona dessa forma, cara. Só que aí na pessoa física eu colocaria 12 vezes. 12 vezes o salário ou o custo também? O custo. O custo. O custo. Porque assim, qual que é a ideia? Então vai ser o salário, porque o cara ganha 10, ele 10, gasta... né? Ele 11. tem, ele... Eu escutei outro dia, um primo meu falou, Marcos, qual é o seu salário? Não, meu salário é 15. Eu ganho 7, eu tenho um limite de 8 no banco. E assim, então, acho que no caso da pessoa física tem que ser em cima do que ganha, viu, cara? Porque tudo que ganha gasta, pô. Até mais, né, cara? É isso. Não, mas de verdade, porque qual que é a ideia da reserva de emergência, né? Imagina que deu algum problema com o seu serviço, com a sua empresa, qualquer coisa. Isso representa que você tem 12 meses para você se reestruturar, né? E quando a gente fala da empresa, a gente fala, cara, se deu algum tipo de problema também, você vai ter 6 meses para você se reestruturar, entendeu? Então, você falando assim de reserva, né? Eu fico pensando num país como o nosso, né, cara, que a gente vive pela hora, vive pelo dia, né? Vive pelo momento. A gente fala de uma reserva de emergência que é fundamental ter. Realmente, isso é o básico, né, cara? Tem que ter. Mas um país como o nosso que tem tantas desigualdades a nível de tudo, né? Deve ser muito difícil para um trabalhador hoje que está vivendo o seu dia a dia. Pô, você morar de aluguel hoje, cara,
eu tenho uma turma que trabalha com a gente e eu sempre procuro incentivar eles a evoluírem, sair do aluguel e dar uns passos mais ousados, assim, né? Mas eu acabo pegando, em algum desses momentos, os locais onde essa galera acabou morando no passado, né? E vendo, cara, antigamente se alugava um lugarzinho até razoável por R$ 600, R$ 700. Cara, hoje, por um valor de R$ 1.000, você tem um quarto e... Um quarto, sala, cozinha num qualquer lugar. Bem na nossa vez, né, cara? Cara, bem na nossa Bem na vez. Eu nossa vi um vez. cara falando que eu acho que eu não sei onde, no Rio de Janeiro, ele entra na favelas e sai filmando, né? Os locais, mostrando os aluguéis, valores, quem quer comprar e tal. E, cara, eu fiquei impressionado com as imagens que eu vi no que diz respeito assim. Até para você morar de aluguel hoje, cara, R$ 1.000 você tem que selecionar muito. Se for em grandes cidades, tem que selecionar muito, que é realmente muito difícil. Então, assim, ter uma reserva de emergência hoje... Hoje, um desenho que eu faria para minha vida, se eu fosse de fato querer viver mais tranquilo, muda para o interior, você tem um custo de vida mais barato, você tem uma qualidade também um pouco melhor, você fica um pouco fora do seu dia a dia, da rotina. A gente acaba vivendo em grandes metrópoles por conta do nosso negócio, né? Mas tecnicamente morar no interior hoje, né, cara, traz um pouco mais de tranquilidade e pelo menos assim, você respira uma alegria a mais, né, cara? Porque imagina o cara pagar R$ 1.000, morar dentro de uma quebrada, uma situação completamente adversa, fazer uma reserva, filho na escola, É, cara. saúde. Cara, você fica pensando assim, a Hoje em cabeça dia vai é longe, né? possível, né, cara? Hoje em dia é possível isso. Porque, pô, mora no interior, mas às vezes você consegue fazer muito trabalho remoto. Você consegue fazer... Hoje tem vários serviços que o pessoal trabalha de casa mesmo. E consegue entregar o serviço de casa, a Sim. qualidade do lar. Não sei, eu não sou uma pessoa que apoio muito isso. Não sei qual a sua opinião sobre isso. Sim. Trabalhar home office, trabalhar presencial. Cara, eu tenho uma opinião que assim, num primeiro momento eu achei que ia funcionar, mas o nosso negócio, por natureza dele mesmo, cara, eu não consigo. Eu acho que a galera que fica home office dentro da nossa operação hoje é uma galera que é mais indiretamente ligado, não uma galera que está diretamente conectado a mim. Porque se não está conectado muito comigo, eu não consigo gerir, cara. Eu não consigo. É difícil, né, cara? Para Você mim perde as cara. trocas. Eu, É muito per, eu complicado. perco. O que eu sinto que fica mais em defasagem? Eu perco a sintonia, a conexão, Cultura. Você acha que perde a cultura. cultura? Não dá para implantar a Cara, eu cultura da sou muito empresa. intenso nos negócios aqui, sabe, cara? Então, se o cara realmente não está comigo, eu olhando para ele, sabendo o que está acontecendo, de fato caminhando comigo, para eu até entender as dores do cara e poder Auxiliar. fortalecer. Uhum. Se o cara tá no home office, eu não sei o que está acontecendo, eu não consigo ter uma sensação de que a gente faz, ter um senso de pertencimento, que a gente faz parte de algo juntos, entendeu? Sim. Aí vira uma relação muito financeira, sabe? Uhum. Cara, você vai me fazer isso? Eu vou fazer as petições por quanto? Ah, vou te pagar, beleza. Tá bom, mas e a relação nossa de parceria e crescimento? Eu acho que tem que estar junto, cara. Então, assim, eu tenho hoje uma galera que fica home? Tem, mas a gente teve uma galera que foi em 2020 e ficou. Só que eu falo muito pra eles, a gente tem que se E se juntar. juntar. Vem pra cá, passa um dia, vamos tentar aquele esquema híbrido, mas aí vai ficando ruim também, porque você desmotiva quem tá fazendo o dia a dia junto com você. Aí, cara, é Complicado, um né? negócio que assim, eu não curto muito. Embora eu entenda que não tem casos que não tem como. Por exemplo, uma mãe de família hoje, que é uma mãe solteira, precisa cuidar do seu filho, ela é extremamente competente. Eu tenho ela no home office e tá tudo certo. Mas ela já tem a nossa cultura. Ela Uhum. já viveu um tempo conosco aqui. Ela sabe o que eu penso. Ela já tem. Só de olhar, ela já sente o caminho a seguir. Mas depois volta, né? É diferente de um cara que, se eu já contratar para home, como é que o cara vai Uhum. entender minha cultura? Então, se você sair pela nossa empresa falando com meus colaboradores, com a galera aqui, meu, todo mundo sabe. Putz, isso aí o Marcos gosta, isso não gosta, se ele vai, se ele não vai. Eu já sei o dia que eu falo com ele para tratar disso, o dia que a gente trata daquilo. Então, assim, tá na cultura nossa, sabe? Show. Eu não tenho o hábito de querer interferir nas funções. Se eu estou interferindo muito é porque está desejando, deixando a Deixando a desejar. desejar. Só que imagina como eu faço isso com um cara no home. É complicado, né? Aí você concorda que eu tenho que cobrar por entrega? E aí você fica muito exigente na entrega? Sei lá, não E sei. é até difícil de cobrar, né, cara? Eu acho, Assim, cara. claro que existem várias ferramentas e tal. Posso aproveitar essa oportunidade aqui Lógico, para cara. fazer um Você tá em convite para a casa. galera? Lógico. Show de bola. Então, assim, a gente falou de cultura, falou de finanças, falou de um monte de coisa legal, interessante, ferramentas para os empresários, né? E eu queria convidar a galera a participar do Day One. É um evento presencial que
que a gente faz que tem uma promessa bem clara, que é como organizar a sua empresa em um dia. E o dia da organização dessa empresa é o dia que o empresário volta para a empresa, depois de ter aprendido bastante coisa no nosso evento. Lá a gente trata de 3 pilares, cara. O pilar de gestão de pessoas, gestão de processos e gestão de produtos. E a gente chama vários especialistas de várias áreas diferentes. A gente traz ferramentas de aplicação imediata, a gente faz dinâmica, case, cara, é um dia inteiro de muitas trocas. Semana passada a gente fez a primeira edição. E foi muito legal. Surgiram muitas conexões e surgiram vários negócios, inclusive. É em São Paulo, mas assim, tem pessoas que vêm do estado todo, às vezes de outros estados, assim, cara, que vêm realmente Top, compartilhar. top. Então, convido o pessoal e a nossa próxima edição vai ser dia 22/10. E eu quero fazer um convite especial para você, Marcão. Opa! Você precisa ir no evento, cara. Galera, tô sendo convidado, Lucão. Você não pode depois deixar. Não vai, cara. Não, é sério. Dia 22/10. 22/10. O pessoal Em precisa... São Paulo vai ser? Em São Paulo, Avenida Paulista. Quem quiser fazer parte vai fazer inscrição onde? Como é que vai funcionar? Cara, então? é só ir no meu Instagram, lucasnegro.finanças, e lá a gente tem no link da bio, é só clicar lá, cara, e se inscrever. Vamos Tá. lá, galera. E agora sim, ó, já que eu fui convidado ao vivo aqui, eu Não tem faço como voltar, questão, né? você que me segue, né, me acompanha nas redes, você que é empresário, advogado, contador, quiser dar esse passo a mais no conhecimento, de fato é um cara que eu tenho uma admiração muito grande. Ele tem feito trabalhos incríveis para alguns clientes nossos aqui. Faça parte dessa comunidade, desse movimento. Nós criamos toda essa estratégia, gente, de chamar aqui Guerreiros Cast, porque você é um guerreiro, você é um lutador, você é um brasileiro, você não foge à luta, você precisa se capacitar. Nós não somos país de terceiro mundo. A gente tem que se conectar, aprender com quem sabe, ter a humildade de entender que a gente não sabe de tudo para poder avançar de forma digna, decente, com visão, com estratégia. Então, assim, se una com pessoas que têm propósito. Se una com pessoas que sabem para onde estão indo. Não caminhe por aí de boca em boca escutando. Um fala, outro escuta. Para. Escuta quem já é referência. Quem está te dando conselho está acima de você ou está abaixo de você? Ah, tá abaixo. Cara, não estou desmerecendo, mas se prepara, cara. Hoje eu tenho humildade de entender que eu sou muito pequeno no conhecimento de finanças, então o que eu faço? Eu me uno com pessoas que têm muito mais conhecimento que eu. Você não é a média de quem você convive, todo mundo fala isso há muito tempo, então é assim que eu penso. Esse evento vai ser transformador, dia 22 de outubro, vai ser um dia marcado, vai ser forjado para preparar você para um novo nível de extraordinário no seu negócio. Não perca essa oportunidade. Fechou? Do mesmo jeito que está no link da descrição dele da bio, quem tiver curiosidade, tiver no meu canal, quiser perguntar no meu Instagram, fica à vontade, eu vou direcionar para eles lá e vamos fazer parte disso, galera. Tá bom? Top demais, cara. Se você pudesse, irmão, para finalizar, deixar uma mensagem para a galera. Você é um cara jovem, 30 anos, né? Que você tá? Eu tô com 30. 30 anos. Você é um cara que, pai de família, um cara que tem empreendido, tem sentido no skin the game, né? Skin da game, cara. Tá aí sofrendo no dia a dia com tudo que você acaba assistindo, aprendendo com os erros dos outros. A gente acaba se moldando também. Se você pudesse deixar uma mensagem pra galera no futuro, quando eles forem ter o entendimento que aconteceu aqui, a gente viveu pandemia, vivemos vários movimentos. Que mensagem você deixaria, cara? Cara, eu deixaria... A principal mensagem é persistência, cara. Assim, não desistir. E se desafiar, cara. Sair da zona de conforto. Eu saí da minha zona de conforto há um tempo atrás. Eu perdi 30 quilos. Eu comecei um novo negócio. Comecei a viver uma nova vida. Realmente, mais felicidade, mais amor junto com a minha família, mais amor junto com o meu trabalho também. Então, sair da zona de conforto faz muito sentido. E levando para o ponto de vista empresarial dos negócios, não deixa o problema chegar, cara. Muitas pessoas chegam e eles só querem resolver o problema quando a dor chega. Então se antecipem a esses cenários, entendeu? Cara, estruture sua empresa. Pode ser com outras consultorias, pode ser com outras empresas. Eles têm muitos conhecimentos hoje na internet mesmo, cara. Mas não deixa a bomba estourar para você começar a se organizar. Organiza a sua empresa e pensa bem no seu futuro. Qual dos 3 caminhos que você está seguindo, cara? Fechar a sua empresa? Deixar a sua empresa como um legado? Ou vender a sua empresa? Porque a maior parte do tempo você trabalha na sua empresa e às vezes você deixa de ficar com seus filhos, com seus familiares, de fazer um hobby
ou até de investir em um novo negócio, um novo propósito de vida. Então, realmente, cara, deixa a sua empresa estruturada e entenda, pense qual que é o futuro que você está traçando. E para ajudar com isso, eu vou até deixar um QR Code aqui, se o Marcão me permitir. Mas não tenha dúvida. Eu vou fazer um sorteio para 5 empresários. Olha lá, Vini. Vou fazer um sorteio para 5 empresários, hein? Esse QR Code aqui, Marcão, ele é um formulário. Tem 28 perguntas, 5 minutinhos, é bem rápido de responder. E com esse formulário, eu consigo fazer uma ligação. Eu e minha equipe, a gente faz uma ligação com você online. E a gente faz um diagnóstico financeiro da sua empresa. Com esse formulário, cara. Sensacional, irmão. Então a gente faz um sorteio para 5 empresários. 5 empresários vão ter acesso a essa ferramenta. É isso. Essa ferramenta hoje você vende ela, ela é cobrada e... Na verdade, esse formulário, ele é um diagnóstico Tá. em que a gente consegue fazer uma medição da gestão financeira do empresário. Tá. Tá? E vai ser gratuito, você vai oferecer. Gratuito, cara. Fechou. Sorteio para 5 empresários. 5 empresários, não perca a oportunidade. Esse movimento está só começando. Você pode achar que é um movimento que ainda é pequeno, é embrionário. Esse movimento vai ficar gigantesco. E você pode ter acesso a tudo isso, começando nessa remada junto com a gente. Como toda a caminhada aqui inicia pequenos passos, nós estamos dando os pequenos passos, mas pequenos passos rumo ao sucesso, ao seu sucesso, à sua estratégia. Essa ferramenta está sendo colocada à sua disposição por essa finalidade. Rumo ao Aproveite. Rumo ao lucro. É isso aí, é isso aí. Irmão, cara. obrigado, viu? Deus te Valeu, abençoe. Marcão. Amém. Vou botar 22 com você lá, se Deus quiser, Fechado, tá? cara. Obrigado. Tamo Te junto. aguardo lá.